Oi, galera, segundo ano, tudo bem com vocês? O negócio é o seguinte, já fizeram as provas, é, e aí agora eu vou gravar para vocês o vídeo com a resolução dos exercícios que nós fizemos, ok? Então vamos lá? Vamos lá então. Esse exercício aqui ele diz assim: em Londrina, o verão é longo, quente e abafado, de céu quase sempre encoberto. O inverno é curto, agradável e de céu quase sem nuvens. Durante o ano inteiro, o tempo é com precipitação, ou seja, tem chuvas. Chuvas são espalhadas durante todo o ano. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 13 graus Celsius para 30 graus Celsius e raramente é inferior a 9 ou superior a 34. Aí tem uma fonte ali, né, de onde foi tirado esse texto. Aí diz assim: a sequência de temperaturas descritas acima em Fahrenheit é respectivamente, ou seja, nessa ordem. O que o exercício quer então? Ele quer que a gente transforme esses valores, né, esse 13 que está aqui, ó. Opa, deixa eu pegar aqui a caneta azul. Esse 13, esse 30, e esse 9 e esse 34 temperaturas na escala Fahrenheit. Então nós temos respostas aqui, ó. Quatro alternativas, cinco alternativas com quatro respostas cada. Vamos passar para Fahrenheit? A gente tem que lembrar a fórmula, né? A fórmula era essa aqui: TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. E existe uma outra que é TF, que é a mesma coisa, na verdade, só escrito de outra maneira. 1,8 TC mais 32. A gente pode usar essas para a gente fazer os cálculos. Então vamos lá, vamos pegar a primeira ali. O primeiro que está falando é 13 graus. Então vamos pegar aqui 13 graus Celsius. Ele vai ficar assim, ó. 13 dividido por 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Se eu dividir 13 por 5 eu não sei, mas eu sei o dobro, 26 por 10. 26 por 10 é 2,6. Vou passar o 9 multiplicando, né? E já vou passar o 32 somando. Quem fica sozinho fica o TF. Vou fazer a multiplicação primeiro. Então, 2,6 vezes 9. Vamos fazer aqui num cantinho, vou fazer aqui em cima. 2,6 vezes 9, 6 vezes 9 é 54, 9 vezes 2 é 18, com 5, 23. Uma casa para colocar vírgula, 23,4, 23,4 mais 32. Deixa eu apagar aqui que ficou ruim aqui. Isso. Igual a TF. Ou seja, TF, temperatura em Fahrenheit, será 23 com 32 é 55,4 graus Fahrenheit. Então a gente já tem a primeira resposta aqui. Vamos colocar aqui no canto, 55,4 graus Fahrenheit. Isso aqui é o que nós transformamos de 13 graus Celsius. Agora vamos pegar aqui o 30 graus Celsius. Mesma coisa, 30 dividido por 5 igual a TF menos 32 sobre 9. 30 dividido por 5 é 6. Vamos multiplicar por 9 e somar com 32. Isso vai dar o TF. TF, então, será 6 vezes 9 é 54, mais 32. Nós temos, então, uma temperatura final de 86 graus Fahrenheit. Ou seja, 30 graus Celsius é o mesmo que 86 graus Fahrenheit. Próximo, nós temos aqui o 9 graus Celsius. Vamos colocar o 9 aqui, 9 graus Celsius. 30 dividido por 9 igual, desculpe, não é 9, 30, e não é 30, é 9 dividido por 5 vezes, já vou passar o 9 multiplicando, vamos passar o 32 somando, o TF fica sozinho, e aí nós temos aqui, eu posso pegar aqui, por exemplo, 9 vezes 9 é 81, né? Pode fazer a multiplicação primeiro aqui, não tem problema. Dividir por 5 mais 32 igual a TF. 81 por 5 eu não sei, mas o dobro dá para fazer. Ó. O dobro de 81 é 162.
dividido por 10 dá 16,2 mais 32 igual a TF. Ou seja, deixa eu puxar um pouquinho a tela aqui para ver a resposta. Vai dar aqui, ó, TF igual a 48,2 graus Fahrenheit. Então, vamos anotar aqui, o 9 graus Celsius deu 48,2 graus Fahrenheit. E temos o último, que é o 34, vamos colocar aqui em cima, 34 graus Celsius. Vamos colocar aqui, ó, 34 dividido por 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Vamos passar o 9 multiplicando e já dividir aqui, ó. 34 por 5 eu não sei, mas o dobro eu sei. 68 por 10. 68 por 10 é 6,8. Vamos passar o 9 multiplicando e o 32 somando. A temperatura em Fahrenheit fica aqui. E aí nós temos lá, então, TF igual 6,8 vezes 9. Vamos fazer aqui no cantinho, 6,8 vezes 9. 9 vezes 8 é 72. 6 vezes 9 é 54. 54 com mais 7 dá 61. Uma casa para colocar vírgula, 61,2 mais 32. Então, nós temos uma temperatura na escala Fahrenheit de 93,2 graus Fahrenheit. Vamos pegar aqui, vamos assinalar todos? Nós temos esta resposta aqui, temos esta resposta aqui, 86, temos essa aqui, 48, temos essa daqui que é o 93,2. Faltou só colocar aqui para ficar tudo igualzinho, né? O 34 graus Celsius deu 93,2 graus Fahrenheit. Procurando a sequência de respostas, vamos lá. 32,4, 86, não é, 48, essa aqui está fora. Depois 55,4, 86, 48,2, 93,2. Pronto, já achamos aqui, é a segunda alternativa. As outras tem um 19 aqui que não tem nada a ver. Essa daqui até começa com 54, mas depois tem um 30 que não é. E essa aqui já começa errado com 44,4. Ok? Então, nós temos aqui a alternativa correta. Beleza? É isso. Vamos para a próxima. Está aqui o exercício e ele diz assim. Um bloco de ferro com 200 gramas de massa. Vamos anotar aqui. Massa de 200 gramas. Temperatura de 10 graus Celsius. Então, essa é a temperatura inicial. Está começando com 10 graus. O calor específico do ferro é igual a... O calor específico é aquele C minúsculo, né? 0,114 calorias por grama graus Celsius. Calor específico. Aí diz qual é a quantidade de calor que esse bloco deverá receber para que a temperatura final seja de 30 graus Celsius. Então, ele tem que ir para uma temperatura final de 30 graus Celsius. Ele vai aquecer, então ele tem que receber calor. E esse calor nós marcamos aqui com a letra Q e nós não sabemos quanto é. Então, a gente vai calcular. Vamos usar, então, aquela equação fundamental da calorimetria, né? Que é a gente chama de Q macete, para poder fazer o cálculo. Então, vamos lá, vou colocar ele aqui. O calor nós não sabemos quanto é. A massa é de 200 gramas. Repara que não precisa fazer transformação, já está aqui, está em gramas. A constante está em gramas, a gente não transforma. A constante, então, é 0,114, que é o calor específico do ferro. E a variação de temperatura, que é a temperatura final menos temperatura inicial. Então, é 30 menos 10, certo? Passando a limpo aqui, nós temos 200 vezes 0,114, 114 milésimos, vezes 20. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos diminuir o 200 para 2 e a gente vai aumentar o... Ó, eu andei duas casas, então vou andar duas aqui também. 11,4, né? Fica mais fácil. Então vai ficar assim, ó. Vou passar limpo primeiro. Ficou 2, aqui ficou 11,4 e 20. Lembram disso, né? Se eu diminuir 1, dividir esse aqui por 100, eu multipliquei esse aqui por 100. Fica na mesma, né? Então aí fica mais fácil para calcular. Olha só, 2 vezes 11,4 é 22,8 vezes o 20. Vou multiplicar por 2 e colocar um zero depois. Se eu vou multiplicar por 2, é o dobro. Então, o dobro dá 45,6, correto? O dobro de
22 é 44, o dobro de 0,8 é 1,6, então 45,6, só que aí eu tenho que colocar mais um zero, porque não é 2, é 20. Então eu vou apagar essa vírgula aqui, ó. Vou apagar essa vírgula aqui e vai ficar 556. A unidade da quantidade de calor é calorias. Essa aqui é a resposta. Essa é quanto calor o bloco de ferro precisou receber para subir de 10 graus para 30 graus Celsius. Então vamos assinalar lá, vamos procurar a resposta. 456, está aqui, ó. Segunda alternativa, 456. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá, a gente tem um exercício aqui de troca de calor. Então eu tenho um líquido A e um líquido... Eu tenho aqui um líquido A e um líquido B. Vamos separar aqui os dois? Líquido... Vou colocar mais para baixo. Mais para baixo aqui. Líquido A e o líquido B. A gente vai precisar das massas, os calores específicos, a temperatura inicial, a temperatura final e, se puder, a variação de temperatura, né? Vou montar uma tabela assim. Então, nós temos lá 100 gramas de um líquido A. Então, eu já sei que o líquido A tem 100 gramas. 100 gramas. Está a uma temperatura de 20 graus. Essa é a temperatura inicial dele, 20 graus Celsius. Possui um calor específico de 0,4. Vou deixar só o 0,4 aqui, não vou colocar a unidade agora. O outro líquido B tem 50 gramas. Cadê? Temperatura de 80 graus. Temperatura de 80 graus Celsius, temperatura inicial. E o calor específico é de 0,5. Os dois líquidos, faltam essa aqui, os dois líquidos são colocados juntos dentro de um calorímetro ideal. Aí vocês lembram, toda vez que a gente tem um calorímetro ideal, quer dizer que ele não troca calor. Então ele não entra aqui no cálculo, certo? Ele não vai entrar aqui no cálculo. Quem troca calor é só o líquido A e o líquido B lá dentro do calorímetro. Aí a pergunta é, qual é aproximadamente a temperatura imediata de equilíbrio térmico da mistura? Ou seja, qual é a temperatura final assim que chega ao equilíbrio térmico, tá? Bom, o ΔT aqui vai ser temperatura final menos o 20, que é a temperatura inicial. E aqui embaixo a temperatura final menos 80, que é a temperatura inicial. Certo? Bom, agora eu vou subir aqui para a gente poder fazer os cálculos de troca de calor. Vocês lembram que na troca de calor, o calor que um objeto ganha, o outro perde. Ou seja, se eu fizer a soma do calor que o líquido A e o líquido B estão trocando, o resultado é zero. Um ganha, o outro perde, soma o que ganhou com o que perdeu, é a mesma coisa, dá zero, né? Então nós vamos ter aqui, pessoal, que macete para cada um, né? Para cada um aqui, outro aqui. Tudo isso igual a zero. E vamos colocar os valores. Para o líquido A nós temos 100 gramas. O calor específico é 0,4. E o ΔT é, tem que pôr entre parênteses, TF menos 20. Né? Porque ele vai multiplicar os dois termos lá de dentro, vai multiplicar pelo que está fora. Depois nós temos 50 gramas. Nós temos um calor específico de 0,5. E nós temos uma variação de temperatura que é TF menos 80. Tudo isso igual a zero. Beleza, vamos fazer essa multiplicação aqui. 100 vezes 0,4. Se fosse 10, daria 4, mas é 100, então é 40. 40, e aqui nós temos um TF menos o 20, mais, agora isso aqui, 50 vezes meio, ou seja, metade de 50 é 25. TF menos 80, isso igual a zero. Fazendo agora aquela distributiva, assim, né? Ó, propriedade distributiva. Então, nós temos 40 TF menos 40 vezes 20. 4 vezes 2 é 8, mas eu tenho o 0 do 40 e o 0 do 20. Então, eu tenho 800. Mais, agora aqui, mesma coisa, distributiva, né? Ó, fazendo distributiva aqui. 25 vezes TF é 25 TF. 25 vezes 80, vamos fazer aqui do lado? 25 vezes 80. 0, 5 vezes 8 é 40, 2 vezes 8 é 16, com mais 4, 20. 2000, então nós temos aqui
2.000, e é negativo por causa do menos 80 ali, né? Tudo isso igual a zero. Agora vamos juntar aqui esse 40T com esse 25, dá 65TF. Agora eu vou jogar o 800 e o 2.000 eu vou jogar para lá. Juntos eles ficam 2.800, do lado de lá eles ficam positivos, então 2.800. Passando dividindo agora, a gente vai ter isso aqui, ó, TF é igual a 2.800 dividido por 65, certo? Vamos fazer esse cálculo aí e a gente vai terminar. Vou pegar aqui 2.800 dividido por 65, vou ter que pegar aqui 280. Vamos ver aqui, se fosse 60 redondo, seria 60, 120, 180, 240. 4 vezes chega perto. Então vamos ver aqui quanto que dá o 4. 4 vezes 5 é 20. 4 vezes 6 é 24, com mais 2, 26. 260 sobra 20. Vamos baixar o zero aqui, 200. Nós vimos que 4 dá 260, então vou ter que pôr um 3 aqui. 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 6, 18, com mais 1, 19. Sobrou 5. Esse 5 aqui não dá mais para dividir, né? Se eu colocar um zero, eu tenho que colocar uma vírgula. Também não deu, vou ter que colocar mais um zero e mais aqui. Mas olha só, já está para a gente trabalhar aqui com aproximadamente. Então esse valor é aproximado de 43 graus Celsius. Inclusive o exercício fala lá, aproximadamente. Vamos ver se já tem a resposta? Vamos ver lá? Procurando aqui as alternativas, 21, 55, 74, 43 graus Celsius. Está aqui. O exercício diz aproximadamente, então você não precisa colocar as casas decimais todas ali para chegar no aproximado. Ok? Ou seja, quando o líquido A de 20 graus entrar em contato com outro líquido B a 80 graus, o líquido B vai esfriar de 80 para 43 e o líquido A vai aquecer de 20 para 43. Ok? É isso. Isso é troca de calor. Aí são todos os cálculos. Próximo. Esse exercício aqui, ele é de calor latente. Vamos lá, vamos ver aqui. Quantas calorias são necessárias para fundir 500 gramas de gelo? Vamos anotar aqui, 500 gramas de massa de gelo, 500 gramas. E ele está a 0 graus. Essa é a temperatura inicial dele, 0 graus. Ou seja, é um gelo fundente. Qualquer calor que chegar nele, ele começa a derreter. A água líquida, a mesma temperatura. Ou seja, vamos passar do gelo para a água líquida. A gente vai simplesmente derreter. E está dizendo a mesma temperatura, ou seja, você não vai precisar nem... A temperatura não precisa subir, basta derreter o gelo. Então a temperatura final também será zero. Como não tem variação de temperatura, né, a gente não pode usar aquela fórmula do Kimacete aqui, né, ó, mc ΔT. A gente tem que usar a fórmula da mudança de fase, que é a do calor latente, Q igual a mL, certo? A massa a gente já tem aqui, que é 500, e esse L aqui, que é a constante. O exercício diz aqui em cima que vale 80. Só isso. Então, a gente só vai fazer essa multiplicação aqui. 5 vezes 8 é 40, e nós temos 2 zeros aqui, mais um zero aqui. Então, são 3 zeros. 40.000 calorias, que também pode ser escrito, vocês lembram muito bem que o 1.000 pode ser substituído por quilo, e aí fica quilocalorias. Essas são as respostas, e vamos ver as alternativas ali em cima. Nós temos aqui, ó, logo de cara, 40.000 calorias. Beleza? Bem, aqui, isso aqui é o mesmo que 40 quilocalorias. Valeu, pessoal. Vamos para a próxima. Então, a gente tem aqui um exercício de termotransferência. Vamos ler ali. O Sol transmite calor para a Terra, mesmo estando a 150 milhões de quilômetros de distância. Podemos sofrer queimaduras se tocarmos em um ferro de passar ligado. É uma outra afirmação. E a última afirmação, em uma sala com ar-condicionado ligado, o ar quente tende a subir e o ar frio tende a ficar na parte mais baixa. Então, são 3 afirmações que nós temos aqui. Aí diz assim, assinale a alternativa que indica na sequência qual tipo de transmissão de calor mais nas expressões acima. Na primeira, vamos ver aqui. O Sol transmite calor para a Terra mesmo estando a 150 milhões de quilômetros de distância. Não há contato entre a Terra e o Sol. Também não tem matéria entre o Sol e a Terra. Existe um vácuo.
A única forma de transmissão de calor dessa maneira não é por contato, não é por convecção, é por irradiação. Nesse caso, a primeira alternativa, a gente já exclui aqui, então, essa daqui, já exclui essa daqui, já exclui essa daqui. Sobrou, então, essa aqui, começa com irradiação, e essa aqui com irradiação. É na segunda expressão. Podemos sofrer queimadura se tocarmos em um ferro de passar ligado. Se a gente toca em algo e troca calor com esse algo, no caso o ferro passa calor para a nossa mão, queima a mão, óbvio, nós temos aí a condução. O ferro conduz o calor para as nossas mãos. Então, a gente vai descartar então essa daqui e o que vai sobrar é essa aqui. Só para confirmar, é convecção a última, o ar quente, quando o ar-condicionado está ligado, sobe e o ar frio desce, né, para resfriar a sala. Então, a alternativa correta está aqui. Beleza? É só isso? Vamos para a próxima. Bom, agora nós temos aqui um exercício sobre diagrama de fases. E ele diz para a gente identificar os números, né? E os nomes que estão ali. Antes de olhar, vamos dar uma olhadinha lá e relembrar? Aqui nós temos 3 regiões no diagrama de fases. Vamos colocar aqui, ó, primeiro amarelo, pintar aqui de amarelo essa região aqui. Vamos pintar com uma outra cor aqui, de verde, pode ser aqui, essa região central. Mais para cima. E a outra região, vamos pintar aqui de vermelhinho aqui. Toda essa região para cá. Aqui vai ficar meio estranho. Aí, 3 regiões. E nós sabemos que esse amarelo é o sólido, o verde é o líquido e o rosa aqui é a região gasosa. Tá? Então já dá para sacar aqui que o número 1 está no sólido, o número 5 está no gasoso. Então vamos já dar uma olhadinha aqui. Ó. O 1 é sólido. Vou marcar aqui. Ó. Sólido. E o 5 é gasoso. 5 gasoso aqui. Agora vamos olhar ali, por exemplo, o número 2. O número 2 é um pontinho que está em cima da curva aqui. Ó. Você tem essa curva aqui. Essa curva ela separa o sólido do gasoso. Sólido do gasoso. Então você tem, se você tiver de sólido para gasoso, o nome disso é sublimação. Certo? Sublimação. Se você tem de gasoso para sólido, você tem uma ressublimação. Certo? Vamos ver qual dos dois que está ali? O 2. O 2 é uma curva de sublimação ou uma curva de ressublimação. Vamos ver o que tem aqui. Ó. Temos aqui, ó, curva de sublimação. Curva de sublimação é o número 2. Depois nós temos aqui o número 3. O número 3 está bem aqui no meio. Ó, e ele tá, você vê que ele está no centro. Ele divide os 3. Ele divide os 3. O sólido, o líquido e o gasoso. Uma substância que esteja em condições de pressão e temperatura que esteja aqui nesse ponto, ele pode coexistir tanto sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. Esse ponto aqui, ele é conhecido como ponto triplo, né? É o ponto triplo do diagrama de fase. Triplo porque nós temos as 3 fases ao mesmo tempo. Está aqui o ponto triplo, é o número 3. Depois nós temos, por último, o número 4, que está em cima de uma curva também. É uma curva que divide a região de líquido com gasoso. Vocês sabem que a passagem de líquido para gasoso, o nome disso é vaporização. Vaporização. E o contrário, de gasoso para líquido, nós temos a condensação, também chamada de liquefação. Então pode ser uma curva de liquefação, curva de condensação ou curva de vaporização. Qualquer ponto que esteja em cima dessa curva aqui. Tá? Então vamos ver ali o que nós temos. Nós temos aqui, ó, curva de vaporização. Certo? Então, vamos marcar a número 4 aqui. É isso. Vamos para a seguinte. Nós temos aqui um outro exercício de diagrama de fases. Então, nós temos aqui uma indicação de sólido, líquido, vapor. Esse aqui é para a água. Esse é o diagrama de fases para a água. Nós temos, inclusive, aqui para o ponto triplo, nós temos aqui valores, ó, para pressão do ponto triplo e a temperatura do ponto triplo. Tá? Então, nós temos o seguinte. Ponto crítico. Temos aqui o líquido, temos o sólido, temos o vapor. Vamos ver as alternativas. É para assinalar qual que está correta.
A linha que divide a fase sólida da fase líquida, de sólido para líquido, é chamada de curva de vaporização. Essa curva ela está aqui, ó. Vou assinalar ela aqui. Entre o sólido e o líquido. É essa curva aqui, ó. O nome dessa curva, de sólido para líquido, nós sabemos que de sólido para líquido chama-se fusão. E de líquido para sólido chama-se solidificação. Então não é vaporização, não é curva de vaporização. Essa daqui está fora, essa está errada. Vamos para a segunda. A linha que divide a fase líquida da fase gasosa, que é essa daqui, líquida da fase gasosa, é chamada de curva de sublimação. Nós temos aí uma curva de sublimação. Bom, de líquido para gás, ou vapor, né? Para vapor, nós temos a vaporização. E de vapor para líquido, ou de gasoso para líquido, nós temos a liquefação ou condensação. Então, não é curva de sublimação. Essa segunda também está errada. A terceira, em Marte, há locais com pressão atmosférica abaixo do valor do ponto triplo da água. Ok, isso é uma afirmação. Então, existem locais em Marte que trabalham com posições em pressão e temperatura abaixo do ponto triplo. Então, alguma coisa aqui, ó, abaixo. Daqui para baixo. Aí diz assim: nesses locais não é possível correntes de água líquida, ou seja, não dá para encontrar líquido, pois o gelo sublima, passando direto de sólido para vapor. Então, digamos que você tem... Deixa eu apagar aqui algumas coisas. Deixa eu apagar aqui, deixar a coisa aqui mais clara. Vou apagar isso aqui também. Aqui e aqui. Se você tem um ponto, digamos aqui, lá em Marte, um ponto que está aqui, ó. Você tem um gelo lá, gelo sólido. Se você aumenta a temperatura, você vai ter que passagem aqui, ó, nessa curva aqui, em cima dessa curva aqui, ó. Você tem a passagem de sólido para vapor ou gás, direto, de sólido para gás ou vapor. Então você tem uma sublimação. O gelo sublima em Marte nessas regiões que estão abaixo do ponto triplo, né? Repare que o ponto triplo está aqui, ó. Então qualquer coisa que esteja abaixo do ponto triplo sofre passagem aqui, ou ao contrário também, né? Se a temperatura está baixando, o vapor na atmosfera vira gelo em cima da superfície, formam cristais de gelo na superfície, aí você tem a formação de gelo. Tá? Por isso que Marte, inclusive, tem polos, tem polo sul e polo norte, igual aqui. E é muito gelo. Esse gelo é formado devido à sublimação da água que está na atmosfera. Muito pouca, mas tem, né? E quando você tem gelo, assim que a temperatura sobe, ele vira vapor direto. Então essa é a questão correta, tá? E é verdadeira. Abaixo do ponto triplo, nós temos a sublimação do gelo. E para terminar ali, nós temos mais duas alternativas que dizem assim: com uma pressão acima do ponto triplo, é possível a sublimação. Acima do ponto triplo, olha o que está dizendo, acima do ponto triplo é possível a sublimação, pois estão presentes as curvas de solidificação e vaporização? Bom, a de solidificação está aqui, a de vaporização também está. E eles estão mesmo acima do ponto triplo. Só que está dizendo aqui a sublimação. Daqui para cima, dessa linha azul para cima, não tem sublimação, só tem para baixo, porque a curva de sublimação está aqui embaixo. Está aqui. Então não tem sublimação acima do ponto triplo. Essa questão também está errada. E a última, um gás com pressão acima do ponto triplo, ao ser resfriado, passa diretamente para a fase sólida. Então você tem, por exemplo, um gás aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, lá em cima. Ó. E se ele for resfriado, ele passa diretamente para a fase sólida? Não, repare que ele sempre vai ter que passar aqui pelo líquido, ó. Vai ter que passar pela fase líquida. Certo? Então não tem como sofrer sublimação. Sublimação seria abaixo do ponto triplo. Abaixo nós temos sublimação e ressublimação. Mas acima não. Ó. O gás vai ter que passar pela fase líquida. Beleza? Então essa aqui também está errada. Então a alternativa única é essa de Marte aqui. Próxima. E nós temos essa questão aqui que diz assim: um gás que inicialmente ocupava um volume de 5 litros teve sua pressão alterada de 1 atmosfera para 4 atmosferas. Vamos anotar aqui? Bom, a fórmula já está, inclusive está até aqui, ó, a gente já pode até colocando já no lugar. Ó. Nós tínhamos 5 litros de início, um gás com 5 litros, e ele passou de 1 para 4. Ele passou de 1 para uma pressão de 4, certo? A sua temperatura foi alterada de 200
para 400. Qual é o novo volume ocupado por esse gás? Então tá aqui, ó, já montamos a fórmula e já colocamos os valores. 1 vezes 5 é 5, 200 aqui, nós temos 4V2 sobre 400. A gente já pode cortar, por exemplo, aqui, ó, já podemos fazer tirar esses zeros aqui, né? Podemos cortar esse 4 aqui também. Pronto, já sobrou só o V2 de um lado e sobrou 5 sobre 2 do outro. 5 dividido por 2 é 2,5. Esse é o volume. Se antes era litros, depois também é litros. Então, está aqui já, nós temos o volume. Procurando a resposta, nós temos a última alternativa aqui. 2,5 litros é a resposta. Bem fácil, né? Bem tranquilo essa de gases ideais. Ok? Então vamos seguir. Bom, pessoal, eu deixei essa aqui por último para finalizar, porque ela tem um erro, tá? Ela tem um erro, então eu vou considerar a nota para todos. O erro é o seguinte, aqui não era para ser 250, era para ser 350 negativos. 350. E aí a resposta seria a terceira aqui, é uma temperatura impossível de ser alcançada. Por que que está errado? Porque nós temos temperaturas em graus Celsius, na escala Celsius, até 273 graus Celsius. Esse aqui seria o zero absoluto, né? Tem até 1,15 aqui no final, mas não interessa agora. Essa aqui seria a temperatura. 250 dá para alcançar, né? O que não dá para alcançar é o 350, que é o que deveria estar aqui, ok? Então, por isso, o fato da questão estar com erro, todos recebem a nota e essa questão está anulada, beleza? E é isso, assim a gente encerra. E aí a gente vai encerrando também o primeiro bimestre, finalmente, né? Depois de 4 meses. E o próximo vídeo já será início de uma nova etapa, um novo bimestre. Espero que vocês continuem acompanhando comigo. Não esqueçam de sempre que, se a aula tiver só um vídeo, não esqueça de marcar aquele botão azul escrito marcar como concluída, para aparecer para mim que você assistiu, né? Ele aparece aqui para mim, eu consigo ver quem está acompanhando. Ou então, quando eu for entregar algum trabalho, algum anexo, alguma coisa, o botão aparece escrito como entregar. Clica nele também, é o mesmo botão azul ali. Você clica nele e você vai notar aqui em cima, no status, assim, ó, bem no cantinho assim da tela de atividade, o status da atividade ela muda de atribuído, muda para devolvido. Tá? Então, é isso que tem que aparecer no final. Depois que você terminou a atividade, você tem que ver se está escrito devolvido, porque aí eu sei que veio para mim. Se eu precisar fazer até um comentário de alguma coisa na atividade, eu faço para você. E eu sei que você me entregou, você viu, você fez e que me entregou. Beleza? Então, vamos lá, bora para o segundo trimestre. Pessoal, um abraço e até a próxima.